E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio Join the Meeting, o podcast aqui da Numen. Eu sou Douglas Brito, arquiteto de soluções. Estou aqui com duas pessoas feras no assunto que a gente vai tratar aqui hoje, conectando com assuntos anteriores. Por falar em assuntos anteriores, reforço o pedido para olhar os podcasts de primeira temporada, os que a gente já lançou nessa segunda temporada, porque você vai perceber que tem uma trilha de estudo que vai fazer sentido para você. Tá? Então, confere lá, dá uma olhada, né, comenta, coloca ali o que a gente pode melhorar, dicas, sugestões de episódios, fiquem à vontade para fazer isso e ter essa interação conosco, tá bom? Então, eu estou aqui com dois convidados, estou aqui com o Kleber e com o Oswaldinho. Clebão, eu sei que a galera já te conhece por já termos gravado um podcast, talvez esse saia depois ou antes, a gente não sabe, mas queria que você falasse, se apresentasse aí para o pessoal saber quem é o Kleber. Legal, Britão. Bom, primeiramente, prazer, né? Estar aqui falando, né? Mais um tema, né? De audit. Bom, para quem não me conhece, Kleber Parcelli, né? Sou consultor SAP, aí já trabalhando há quase 20 anos, na Numen aqui, trabalhando como arquiteto de soluções, né? Com bastante foco aí dentro da área industrial, dentro da área de manufatura, né? Processo de produção, qualidade, manutenção, né? Geralmente, estou à frente desses temas aí, apoiando a Numen. Okay? Maravilha. E também com o Oswaldinho, né, Oswaldinho? Que também já é figurinha aqui, já carimbada, ambos, né, na verdade. E aí, Oswaldinho, como que você veio parar aqui? Conta a sua história aí pra gente. Legal, obrigado do convite. Também mais de 20 anos de experiência com SAP. Dei uma migrada ali nos anos 2000 ali para tentar abrir um pouco mais o leque, além de ser PPDMS. Então, fui migrando um pouco para a parte de... Não vou falar o que eu estava fazendo nos anos 2000, novamente, tá? Se você quiser, você vai conferir no outro. E aí abri um pouco mais o leque, acabei migrando um pouco para a parte de PLM, SAP, né? Então, toda a parte do ciclo de vida do produto, né? Você vai conhecendo as ferramentas, vai conhecendo as funcionalidades, vai agregando pedaços de módulos, ferramentas. E aí muda a versão, sai versão. Muda a versão, sai versão. E aí a ideia foi pegar mesmo, né? Toda essa parte do ciclo de vida, ver como a SAP trata, abrange o que tem e desenvolvendo, melhorando, conhecendo, implementando nos clientes finais, aí, nas empresas. E aí vai dando esse know-how para a gente aí de ter esse viés aí. E o hard skill, né? Porque daí é tanta bagagem acumulada que acaba conhecendo os atalhos, né? Exato. Então o tema hoje, reforçando, é Audit Management, que seria auditoria de produtos e processos, tá? A gente vai dar uma preparada, né, fazer uma caminha aqui para desmistificar e para não confundir o tema auditoria, mas de uma forma geral, assim, Oswaldinho, auditoria de processos e sistemas, como se encaixa isso? Como que é isso na prática? E até você pode conectar o tema de uma forma geral e já também aproveitar e explicar a ferramenta. Se puder dar uma intro para a gente aí. Só reforçando, né? Você falou de auditorias de produtos e processos, né? Não é o GRC da SAP, né? Não é auditoria financeira, não é auditoria de sistema. Não é autenticação, não é o GRCAC, não é auditoria contábil. Exato. É auditoria de processos e produtos de forma geral, isso. mais abrangente, né? Isso. Um leque maior. Exato. Como começa isso, né? Estava numa empresa e aí a gente está ali fazendo algumas melhorias no SAP, no ECC, e aí o cliente brincando, né? Virou para mim, tinha uma folha assim na parede, dentro daquelas pastas transparentes, aquela coisa bonita, fixada na parede, né? E fala assim, para vir para o SAP só faltava essa parte aqui. Ué, que parte aqui, né? Vem ver aqui para mim. E aí na parede, né? A linha de uma auditoria ticado, quem foi que assinou, quem foi que falou, ia fixado na parede ali do cliente, né? E aí eu falei assim, e se for essa parte para SAP, então, cara, tá bom. E aí fui atrás, vi e de repente tá ali, né? Auditoria, você tem o Audit Management dentro do SAP, lá atrás do ECC, disponível para quem tem o SAP já desde o ECC poder usar.
né? Então eu lembro que você falou que se a gente levar essa parte para o seu SAP, fica. Então, tá aqui um exemplo. E aí, pô, encantou o cliente, o cara falou, não acredito, um negócio tão importante, ao mesmo tempo simples, por que não estava até hoje no SAP, né? E a gente cai naquele ponto, de novo, de algumas funcionalidades que talvez as consultorias não conheçam, não se aprofundam, ou acham que é algo limitado, né, no sistema, e não vai atrás e não vê o tamanho, a dimensão, né, o que pode dar de governança, isso está dentro de um sistema SAP. Né? Então, desde aquela época, o maior receio dele era o controle de resíduos, né? E hoje a gente fala cada vez mais em meio ambiente, então isso aí está cada vez mais sustentabilidade, exatamente. Então, assim, é uma ferramenta que vai te proporcionar menos papel, né? Apesar de, na brincadeira, às vezes a auditoria acaba ficando na parede ali do departamento para ver como eles foram, qual foi o desempenho, né? Mas você ter isso tudo dentro do SAP, com integrações de diversos objetos que você pode ter, né? Então, se você vai auditar, de repente, um departamento ali, um pessoal de caldeira, né? Para ver desde o departamento até as pessoas, mesmo que estão, os colaboradores que estão trabalhando naquela área. Né? Então, é você poder ter esse link com o DMS. Né? Você auditou qual caldeira você auditou? Está aqui, essa aqui. Né? Então, você tem a foto, está anexada na sua auditoria, você vê quem participou, você vê quem foi auditado, né? Qual foram as ações. Você consegue colocar uma pista ali. Exatamente. Falar, né? Então, as ações do que você vai propor, né? Se não foi legal, se não ficou dentro ali da sua auditoria. E aí você vê isso, às vezes, a empresa não utilizando e utilizando alguma ferramenta de pacote Office ou alguma coisa mais específica. Eu tenho aqui porque aqui eu vejo... Não, igual você vê no sistema, você não tem, né? Então você tem integrações com nota de qualidade, com nota de PM, com ordem de produção. Porque quando você está auditando o processo, né, você pode auditar algumas áreas diferentes que utilizam mais alguns módulos, né? Então, você ter o audit ali é importante estar integrado no seu sistema, e uma pena que alguns clientes finais aí, né, não conheçam, não sabem que pode utilizar, e a grande maioria das consultorias não ia a fundo nisso e oferecer, né, e está no escopo do cliente ali. Né? Então, entendi. E até quando você estava falando de auditoria, né, eu vou sempre fazer uma relação com a auditoria que faz mais parte do meu dia a dia, digamos assim, um contábil, um financeiro, porque no final das contas, a auditoria, né, ou a palavra, ou o significado, ou a natureza desse evento gira em torno de pistas, né? Assim, a gente sempre costuma falar lá no contábil, em finanças, vamos fazer esse processo aqui, mas vamos deixar pistas para auditoria. Para quê? Para ajudar quem for auditar aquilo a entender o que é aquele evento, por que aquele cara está ali. E aí que você foi comentando, né? Tá aqui a foto, é essa caldeira. Então, assim, são pistas, né? Que a gente vai consolidando para ter uma interpretação daquilo de uma forma mais coerente, né? Perfeito. Faz sentido, né, essa correlação? Faz muito né? sentido. Muito sentido. Porque na hora que você vai fazer sua auditoria e você tem essas pistas, né, de um processo de auditoria, de um planejamento que você fez de auditoria ali, pode sair no final de um ano, de 6 meses, conforme for seu planejamento, pode sair até, de repente, um novo mapa de riscos. Sim. Né, para você ver, para o pessoal ver a importância de você ter auditorias nas suas áreas específicas, em algumas áreas específicas, em outras áreas com menos perigo, de repente, mas sai, de repente, um mapa de risco disso aí, né? De você ver, olha, isso aqui agora vai entrar no nosso mapa de risco, né? Então, um processo de auditoria pode resultar nisso para a empresa. Se ele tá bem estruturado, você consegue ter tempo para trabalhar em mapas de risco. Se ele não estiver tão bem estruturado, eu acredito que é mais difícil fazer a catação de milho ali, né? Para tirar uma conclusão, classificar esse cara como uma demanda de mapa de risco, né? É isso. Entendi. É isso. Acho que um ponto importantíssimo, Brito, da gente comentar, complementando o que o Oswaldinho falou, quando a gente fala de auditoria dentro, né, dessas conjuntos de funcionalidades já que a SAP disponibiliza de maneira standard, né, ou seja, já é padrão, né? Então, digamos que é uma funcionalidade cross que a gente pode, né,
fazer links, né, com diversos módulos que a empresa já tem implementado. Então, não existe nenhum pré-requisito, né? Olha, para você usar o Audit, você tem que ter tal módulo. Não, na verdade, o Audit ele é uma solução apartada, né, que ela se conecta com os módulos que você tem implementado na sua empresa. Então, por exemplo, você tem um processo de MM, um processo de compras. Então, você quer fazer uma auditoria para ver se o seu departamento de compras, se o processo está sendo seguido. Então, a gente consegue fazer o link do audit com esse processo. E, por exemplo, durante a execução da auditoria, a gente anexar as evidências, né? Então, de novo, qual foi o pedido de compra que você fez a auditoria, qual foi a requisição de compra, qual foi a fatura, né? Dentro desse processo. Então, por você já estar dentro de uma mesma ferramenta, o mesmo software, você já tem todos esses links, essa rastreabilidade, e você torna a sua auditoria muito mais efetiva, né? Muito mais robusta e confiável. Outro ponto importante, né? Falando de auditoria, a gente fala muito de auditoria de produto, processo, lembrando que a gente pode fazer auditorias internas, que é muito ligado a produto e processo, mas também a gente tem condição de fazer auditoria externa, né? Ah, mas como assim? Eu consigo fazer uma auditoria, por exemplo, no meu fornecedor, o meu fornecedor de matéria-prima, né? Ou um novo fornecedor que eu estou, né, em fase de homologação, eu quero fazer uma auditoria nele para ver se o processo produtivo dele se atende todas as normas de qualidade, padrões pré-estabelecidos. Então, a gente consegue, através de dentro do SAP, montar um plano de auditoria externa, né? E como que as coisas se conectam? Assim, pô, gostei disso aí. Pô, auditar o fornecedor é um negócio sensacional. Assim, ou auditar um persona que não é, né, o meu mundo ali do meu RP. Como que conecta assim, o mundo do cara que está lá para eu auditar os processos dele? Aí, uma boa pergunta. A auditoria ela é ampla, né? Então, quando a gente fala de auditoria, por mais que a gente está falando de produto e processo, você tem N etapas, né, naquele processo que não é só sistêmica, né? Então, é importante falar, a gente não está falando só de sistema, né? Então, você está falando de um processo que muitas vezes depende de outros sistemas, depende de planilhas, depende de documentação física. Por exemplo, como que a gente sabe se o produto está sendo produzido naquela máquina de acordo com aquele padrão? Porque, geralmente, empresas que trabalham com procedimentos, né, já definidos, né, tem todo um fluxo e um sequenciamento de trabalho que, por exemplo, um operador de produção ele tem que obedecer aquele procedimento. Então, assim, é muito daquilo que a pessoa está olhando o físico, um papel, e ela tem que seguir o que está ali. Então, como que funciona isso, por exemplo, com um fornecedor externo, né? Então, a gente faz um plano dessa auditoria. Então, a gente faz o planejamento, né? Então, se a gente falar, né, Zodin, todo o ciclo de uma auditoria começa com o planejamento da auditoria, onde a gente vai determinar os tipos de auditoria, então, por exemplo, interno e externo, né? A gente faz uma preparação dessa auditoria. Então, por exemplo, quem serão as pessoas envolvidas, que pode ser da sua empresa ou pode ser externo, né? Qual o seu questionário? O que você vai aplicar nessa auditoria? Você vai usar algum recurso? Então, por exemplo, você vai ter um questionário com as perguntas pré-estabelecidas, né? Você vai auditar um produto, um processo, ou você vai auditar alguma coisa física, porque a partir do momento que você definiu aquele questionário, a aplicação dele pode ser, por exemplo, no seu fornecedor. Então, você vai lá presencialmente, por exemplo, e vai lá no processo produtivo dele, né? E você faz os seus questionamentos, você executa a sua auditoria e registra ela no SAP, no seu SAP. Entendi. Então, né, apesar de você estar auditando um externo, todo o registro da auditoria, a execução da auditoria, ela fica dentro do seu SAP. Para efeito de rastreabilidade, você conseguir gerar os seus reportes, seus relatórios, você conseguir gerar, por exemplo, se um fornecedor ele não está atendendo em algum determinado requisito, você gerar um plano de ação, né? E você consegue gerar esse plano de ação, disparar o workflow, utilizar a assinatura eletrônica, gerar pontuação para aquele fornecedor de dentro das funcionalidades do audit. A gente sabe até, e é importante lembrar, né, que assinatura eletrônica, tá? E se você, aí trazendo já para o sistema, né, se você pegar a assinatura eletrônica e o SAP atende com uma gama ali tem até um pacote ali, se você pegar a indústria farmacêutica, que é muito regulamentada por uma FDA, né, então a SAP tem um pacote específico para você atender a FDA com assinaturas eletrônicas,
né? Então, é importantíssimo também, se você pegar a indústria farmacêutica, indústria química, não só a FDA, né? Se você pegar a ANAC, se você pegar a Anvisa, se você pegar... Todos os Primeiro, órgãos regulamentadores. exatamente. Fica muito diferente você puxar alguma coisa no SAP e você puxar alguma coisa num pacote Office, em qualquer outra ferramenta aí, né? Então, a hora que você tem certificações, recertificações, né, e você fala, não, eu tenho um plano aqui, eu tenho auditorias internas, eu controlo minha área, eu controlo essa área em específico, né? A gente sabe em indústrias farmacêuticas que tem ali uma área muito, né, quem acessa, qual é a maneira que acessa, como que está vestido. Penicilínicos, por exemplo, é uma área muito específica, não é qualquer um que... né, você está no projeto, eu vou lá acompanhar o cara que ele está com uma dúvida no sistema, você não entra, né? Então são áreas com controle. Então, a auditoria dentro de... Está sendo rígido mesmo, né? O nosso controle de entrada ali está sendo rígido, né? Pessoa que vai mexer com transelevador, imagina, não pode ser ali qualquer um que, senta aqui, você tem acesso nessas transações e faz isso aí. Então, é realmente controlar uma área, controlar as pessoas, é o que o Kleber tá bem passando mesmo, né? Então, pode refletir num fornecedor externo aqui, né? Pode ter esse vínculo, esse nível, pode chegar nesse ponto, sim. Então, é importante que a auditoria seja... A gente sabe de processos que a auditoria tem que ser feita todo ano, né? Cada vez mais a gente vem falando aí, você encontra as pessoas, eu sou head de auditoria na empresa X. Então, a importância que cada vez mais vem tomando essa área dentro da empresa, tá? Assim, o legal que a gente está comentando, assim, não tem limite, né? Assim, do que eu vou auditar, porque você pode olhar um macro processo e, de repente, um micro processo dentro daquilo que faz sentido, e você começa eu, por exemplo, aqui estou viajando na maionese aqui do que a gente pode... Com as possibilidades de auditoria, né, que a gente pode ter relacionado ao audit. Né? Então, vou te dar um exemplo. Eu e o Kleber, a gente fez um POC recentemente, né? Foi direcionado para uma determinada área, e aí a gente apresentou o audit, né? E aí, trazendo em módulos assim do SAP, né? O pessoal falou assim, tá, mas vocês estão apresentando isso aqui para qualidade, mas vocês já apresentaram para manutenção? Não, estamos apresentando para vocês que pediram algo específico. Então, pode marcar uma agenda com manutenção, que eu quero lá na manutenção. Pode marcar uma agenda com o pessoal de PP, porque eu quero que eles conheçam isso, porque PP também vai... Então, é o que o Kleber... É algo cross, né? Não nasce de um módulo ou está debaixo de algum módulo. Está, né? Ali para todo mundo. Né? Então, eu posso auditar, de repente, meu pessoal de RH. Eu posso auditar meu pessoal da manutenção, da qualidade, da produção... Compras, né? Do depósito de compras, como está sendo feito o nosso descarte? Como que eu estou tratando o refúgio hoje? Estou reforçando esse ponto que cada vez é o que é mais... o pessoal é mais apertado quanto a isso. Né? Por exemplo, você pode mexer com empresas aí que mexem com pólvora. Né? Então, você tem produtos químicos aí que o exército acompanha a devolução e o descarte desse produto. Né? Então, não é algo que a gente fala assim, é papelão. Vem alguém aqui de material reciclável e retira minhas caixas aí. Mercadorias radioativas. Exato, né? Exatamente. Nós estamos falando de descarte de produtos aí muito específicos e controlados. Ou seja, é sério, né? É sério. E empresas químicos farmacêuticas também, que se você pegar ali o dia a dia, eles não estão fazendo um brinquedinho, né? Eles estão fazendo um medicamento, está invasando um produto químico. Tá? Então a coisa é bem séria dentro das empresas mesmo, e que a gente não vê isso se aprofundar e sendo usado no sistema como poderia. Tá? Eu acho que o que mais nos dói, assim, Britão, nós enquanto, né, defensores e profissionais, né, sempre com a bandeira da SAP, a grande maioria dos clientes que nós passamos, que tem, inclusive, áreas de auditoria específicas de auditorias internas, não utilizam o SAP. E muitas vezes, quando a gente questiona, eles falam, eu não uso o SAP porque o SAP não tem auditoria, não tem essas funcionalidades. Né? Então, assim, a gente fala, bom, tá aí talvez uma grande oportunidade, eu acho que, né, vem muito em função dessa, a gente discutindo esse podcast hoje, muito em função desse tipo de cenário que a gente vem acompanhando. Okay? Primeiro, assim, clientes, existe o Audit Management dentro do SAP. Você consegue controlar, né, todo o seu planejamento, realização,
relatórios, indicadores, planos de ação, workflow, assinatura eletrônica dentro de funcionalidades standard, sem você precisar de adquirir uma nova licença, uma nova ferramenta, uma nova solução. Né? E eu acho que esse é um ponto muito importante da gente estar transmitindo aqui. Eu estou né? chocado. Assim, Britão, o audit é tão importante dentro das empresas que não é algo que acontece... Amanhã nós vamos fazer uma auditoria. Pode até ter essa auditoria? Pode. Mas dentro das empresas é algo que você já sabe no seu ano, tá? No seu semestre, o que vai estar acontecendo. Tá? Então são auditorias que são planejadas. Para você ter uma ideia, o SAP hoje, ele até, se você quiser, além de planejar suas auditorias e difundir isso, lá dentro ali do nosso cockpit ali do audit, você consegue até migrar essa informação para dentro do project. Tá? Porque você vai divulgar, porque você tem vai... outputs ali. Exatamente. Então, funcionais. não é algo que sai assim, corre lá e faz uma auditoria. Não é. Você tem as auditorias planejadas. Sem link nenhum. Você tem auditores internos. Você tem colaboradores que são auditores internos. Você tem um líder de auditoria. Você tem auditores internos. Né? Você cuida de matéria-prima, eu cuido do produto acabado. O Kleber cuida ali do refúgio que é gerado. Né? Então você tem exatamente, tem o pessoal de manutenção, tem o pessoal de qualidade, tem o pessoal de produção, o pessoal do depósito. Você tem ali um controle, né? Você pega algumas empresas que a área é grande, tá, Brito? Não estamos falando de tem um líder, é ele mesmo que faz, ou senão um representante de qualidade, um representante de manutenção. Não, existe uma auditoria. Exatamente. Um departamento, uma departamento área específica exatamente, que cuida tá? disso. Tá? E a gente fica chateado quando a gente vê pessoal no Excel, no Word, Isso que eu pergunto. ou comprando outras ferramentas. Exato. Que a gente sabe, né? Nós sabemos, meus amigos, que o SAP atende e atende bem. O nível, assim, pela nossa experiência, né, dentro dos projetos que nós já implementamos a ferramenta, o nível de customização é muito baixo. Geralmente, quando a gente fala num projeto de implementação do Audit Manager, a gente chega até 90%, 95% de funcionalidades standard, padrão. O que a gente, geralmente, aí nenhum sistema vai cobrir 100%. Né? Eu preciso imprimir aqui o meu resultado, o meu relatório da auditoria, e para isso eu quero que tenha o logo da empresa, ou que tenha um layout específico. Né? Geralmente formulários, alguma coisa, né? Apesar de ter um padrão que a gente pode oferecer, muitos clientes acabam até aceitando para evitar de customizar, mas o nível de customização é muito em função disso, coisas muito específicas e que não é o core da solução. Né? Eu ia perguntar isso, mas vocês já responderam. Eu ia falar assim, mas como está pouco difundido, né? Como que a galera faz, né? Tipo, como que os caras... Então, assim, faz da forma com que tiver na mão, né? Faz no Word, no Excel. Infelizmente, o Excel é o principal, tá? Porque você consegue ali colocar, de repente, se tomar uma... Como o audit funciona em cima de uma pontuação, né? Então, olha, eu espero que essa área atinja... 70%, ou uma nota 7, ou uma... Então, o pessoal já acaba usando o Excel, porque dependendo da pontuação, já corrige, já apresenta, já sai ali na próxima pastinha que vai ser o que eu vou colocar lá na área. Então, o mais usado que a gente vê é o Excel. Mas, assim, você tem alguns sistemas aí especialistas para tratar só de auditoria? Às vezes sim, às vezes vem com outras coisas no pacote, então você ganha também aqui o processo de auditoria, mas... a gente tem dentro de um sistema SAP. Né? Eu reforço essa parte porque é importante principalmente para indústrias farmacêuticas, alimentícias. Regulamentadas, quando você né? fala de uma FDA, né, que você fala de assinatura eletrônica, que você fala que também essas empresas conheçam esse pacote específico SAP de atendimento à FDA, tá? De assinaturas eletrônicas em diversos pontos do processo. A gente pode até falar num outro podcast, né? Mas... falando em outro podcast, a gente já fez um podcast também de FEMEA, e a gente pode ter um audit auditando o nosso time de FEMEA. Nossa, é impressionante como tudo se conecta. A gente pode ter eu estou auditando minha engenharia, que eles mexem ali com FEMEA, mas eu vou depois para o processo e eu quero ver se o FEMEA está sendo, como que está sendo tratado. Né? O meu líder de FEMEA está fazendo as reuniões, dando um exemplo só, né? Está fazendo as reuniões naquela nossa batida combinada, é semanal, é quinzenal. Né? Como que é o feedback interno, como que o pessoal é acionado, como que corre cada um para o seu momento de decidir esse seu ponto ali no FEMEA. Né? Então, importante é que tudo isso fique documentado dentro do sistema. Né? Eu acho que é o principal, né? Principalmente numa auditoria.
você tem toda essa trilha que você comentou ali, tá registrada ali dentro, seja um simples detalhezinho de, ok, aprovado, mas eu gostaria de recomendar uma ação, né? Essa ação não vai ser feita agora, mas eu documentei que seria importante dar um treinamento para aquela área, né? Então, o básico de tudo isso que a gente gostaria, né? Que, reforçando que o audit já está disponível no ECC e também no S4, mas o principal é que no S4, com o Fiori, a gente já começa a ter um ambiente, né, diferente. Então, mais evoluído o ali. acesso já é diferente, né? Dá para a gente trabalhar online, dá para a gente trabalhar offline, dá para a gente trabalhar como As você... integrações podem ser melhores. Exatamente. Né? Tá? Então, o legal do audit é isso, é ver o quanto você pode atingir, abranger a utilização dentro de uma empresa, né? Que às vezes o pessoal fica ali, eu tenho auditorias aqui, né? Eu tenho ISO, né? Então, o pessoal da ISO, não está limitado só ao pessoal da ISO, né? Você pode usar na sua grande parte ali, mas ele está, sabe, determinada pessoa pode trabalhar com empilhadeira, né? Ele pode subir uma escada de 3 metros, ele pode trabalhar, então tudo isso pode ser auditado e pode estar registrado e documentado ali dentro do seu processo SAP. Como que é a cara da pessoa, né? Como fica a cara da pessoa quando você fala, cara, tudo que você está fazendo no Excel, no Word, sei lá, no seu papel de pão, tá aqui, cara. Você só não tá usando. Como que é? Assim, é chocante, assim, ou ele fala... Não a primeira reação é, não acredito que isso existe, nunca, até hoje ninguém me falou. Não tem no SAP, né? Não tem Esse é o, né? Não tem no SAP, como que você está... é algum Z que vocês desenvolveram, que a consultoria vai vir aqui pôr? Não vai vir aqui pôr nada, não tem Z, não tem... Tá lá. E eu acho que um ponto importantíssimo da gente falar, Britão, é que quando a gente fala das funcionalidades do audit, se resume em poucas transações ou apps. Então, a funcionalidade foi desenvolvida no conceito de cockpit, ou seja, uma única transação você tem acesso desde o planejamento da auditoria, a sua preparação, sua execução e toda essa parte que o Oswaldinho comentou com relação à pontuação até a determinação de plano de ação e você consegue fazer impressão de toda a documentação que foi gerada nessa auditoria, inclusive com os links, né, dos objetos que você auditou, um pedido, uma ordem de produção, uma nota de qualidade. Para uma pasta ali mesmo. Então você tem numa única tela todo ali um cockpit de informações que para uma rastreabilidade, para um gestor, né, de uma área de auditoria, rapidamente ele consegue bater o olho e ele saber todo o resultado, tudo que foi feito na auditoria. Então isso é muito legal. E com isso você consegue ganhar planejamento, você ganha performance, você ganha produtividade do seu time, né? Então, assim, governança, né? Governança. Imagina, tem um Word dessa auditoria desse processo, outro Word aqui, outra pasta aqui no servidor tal. Esse é um ponto importante que você comentou. Quando a gente cai numa empresa, né, que não tem o audit no SAP, a primeira coisa que você ouve dizer é: eu gostaria de ver a auditoria. Peraí, vem aqui que eu tenho na rede aqui, ó. Nossa, na rede. É o que você ouve. Por quê? Você vai cair na rede, ele vai dar aquela navegada, vai descendo ali, quando chega lá embaixo, tá aqui a pastinha. Vai abrir os anos, né? Processo. 97. E qual que é a segurança, né? Quando a gente fala de você ter um processo tão importante como a auditoria no SAP, o que você ganha com isso? Além, claro, da integração, de você estar tudo trabalhando dentro de uma mesma base. É segurança de acesso. Quem são os responsáveis pela execução da auditoria? Quem são os responsáveis pelo planejamento? Então, todo cliente sabe muito bem o workflow, assinatura eletrônica. Então, você consegue restringir quem tem acesso ao quê. E com isso, né, já não precisa nem falar sobre SAP, né, com o sistema seguro, robusto, validado, né, passivo a auditorias. Então, assim, você consegue fazer a auditoria da auditoria. Então, assim, de que forma que você garante que o resultado da sua auditoria não está sendo manipulado? Se você está trabalhando com planilha, está trabalhando com qualquer outro sistema, de que forma que você garante? No SAP, o SAP garante. Porque você tem todo o controle de acesso de logs, então se o cara foi lá e mudou a pontuação de nota 7 para 8, ficou registrado. Será que o blockchain nasceu aí dessa filosofia, desse pensamento aí de imutável, né, em determinado registro? Porque minha cabeça foi longe aqui agora. Exatamente. Entendi, porque... Eu imagino que quando existe a demanda, né, para fazer um projeto desse, é porque a galera já está aqui, né?
Exato. Ou não deu certo, né, o processo de auditoria, ou alguém descobriu que tem alguma coisa, né? Então, eu imagino que o pessoal tem essa provocação, né? Tipo, vamos chamar os caras aqui, alguém que sabe, para ajudar a gente. Sim. Às vezes sai na dor, né? Sai na Que dor, a né? gente brinca, né? Tá, beleza, mas estava mapeado o meu mapa de riscos aqui? Não estava, né? E aconteceu um acidente, e aí estamos há tantos dias sem acidente, é afetado, e a gente sabe que isso aí começa a abrir, né? É CIPA, isso aí vai abrindo, né? Ou senão, a dor ou uma auditoria externa, né? Que Também. vai, sei lá, ocasionar multas, infrações de Ou normas mesmo uma e tal. empresa perder a certificação daquele produto. Por exemplo, uma farmacêutica não poder mais produzir determinado medicamento porque não conseguiu Auditar. né? Recertificar ou certificar, conseguiu né? provar que o seu produto, seu processo é seguro. Né? Então a gente está falando de. Nem conseguiu auditar, né? Exatamente. Exatamente. Se a auditoria foi eficaz ao ponto de garantir que aquilo está. Exato. No podcast de FEMEA mesmo a gente comentou, né, que o primeiro projeto de FEMEA no Brasil foi feito em função de que uma montadora deu aquele aperto ali na empresa fornecedora de direção hidráulica, né? E nasceu de uma auditoria, né? Porque a hora que veio auditar, tá aqui, eu faço nesse sisteminha aqui, tem esse farol, tem esse aviso, não estou preocupado com isso aí. Eu só estou achando que o seu FEMEA não está, para mim, não ficou confiável. E tomou uma nota baixa, né? E aí foi o acionamento, vem aqui já, coloca, implementa, eu não sei o que vai precisar, quanto tempo, mas a gente precisa já, em função disso que o Kleber comentou, né? Pode vir um demérito aí, pode vir uma penalidade, pode vir um X. Em geral, né? transtornos E aí, por conta disso, né? exatamente. Acho que um ponto importante, Brito, da gente comentar, para quem está nos ouvindo, assistindo aqui, pode se perguntar, mas será que isso é um projeto complexo? É um projeto, né, caro, complicado? Eu vou gastar quanto tempo? Né? Uma mensagem bacana que a gente gostaria de passar aqui é o seguinte, é um projeto simples, claro, desde que a empresa já tenha o seu processo definido, né? Claro que isso influencia bastante. De um discovery, né? A gente está falando exatamente. Né? A partir do momento que a empresa já tem o seu processo pré-estabelecido, a gente entra com as funcionalidades, a gente adaptando e incluindo todo aquele processo que já existe dentro das funcionalidades que o standard pode oferecer. Então, geralmente, é um projeto muito curto, de 2 a 3 meses. Né? Com o primeiro mês, a gente já consegue ter entregáveis, né? Onde muitos clientes, um termo muito utilizado hoje, né? Principalmente, né, a partir de gestão de diretoria, eu falo, eu quero um projeto, né? Não de 6 meses, 1 ano, que vocês vão começar a me apresentar um resultado. Ninguém né? quer mais. Ninguém quer Passou mais. de 6 meses, cara, para fazer qualquer coisa, ninguém quer. 6 meses é o novo 3 anos, né? E é o que a gente comentou, né? Às vezes é o tipo do assunto que o cara, eu quero, mas agora, nesse momento, estou precisando ter. Tem uma pressão, já. Né? Né? Exatamente. Então, assim, a gente ouve muito falar hoje que quick wins, né? Eu preciso de ganhos rápidos e eu preciso provar que esse investimento que eu estou fazendo para fazer esse projeto faz sentido, né? E o que a nossa experiência esses projetos que nós temos feito, a gente tem um ganho qualitativo muito importante, né? É até difícil, muitas vezes os clientes perguntam, qual que vai ser o meu ganho quantitativo? Muitas vezes você não precisa ter... Como que eu vou medir? Muitas vezes o ganho é qualitativo, porque você começa a ganhar essa robustez, essa confiança daquilo que você está auditando realmente é muito sério e está registrado de uma maneira segura, robusta, auditável. Né? E a gente consegue, com um perfil de profissional, geralmente, né? É importante falar, né, que na Numen, acho que não só na Numen nós temos alguns especialistas que fazem implementação do audit, né? Os perfis são variados, mas no geral geralmente são consultores, geralmente são consultores muito ligados à área de manufatura, né? Eu acho que a grande maioria nós odimos, especialistas em módulo de QM de qualidade. Estamos ampliando um pouquinho agora nesse treinamento aí, né? Exatamente. Mas hoje a gente tem um time técnico capacitado, com experiência prática, né, de mercado, com alguns cases de sucesso da implementação da ferramenta, né? E é um projeto barato, a gente pode dizer assim, né? O barato é muito relativo, mas assim, é um projeto curto. Né? No primeiro mês a gente já consegue demonstrar resultado e dependendo do tamanho do processo de como é feita a auditoria,
vamos falar assim, um projeto de 1 a 3 meses, aí a gente já consegue Gerar valor. atender, gerar valor. Se você tiver um mínimo de um processinho PDCA já acontecendo na sua empresa, a gente já tem um acelerador bom para fazer o audit acontecer. Né? Não que de outra maneira não vá acontecer, né? Vai acontecer igual, mas se você já tem um mínimo de alguma coisinha assim de PDCA ou um cheiro de algum processo PDCA, você já vê que isso avança. Só para um muito. dummies, para um for dummies como eu, o que é PDCA, Oswaldi? Olha, é planejamento, eu não lembro certinho. Não, mas agora, não pode ser no... a sigla tal, mas é você planejar, acompanhar, executar, sabe, tirar os relatórios, ver o que está acontecendo. Me fugiu agora, desculpa a sigla. Imagina, é mais para entender o conceito por trás da sopa de letrinhas. Mas você tem esse ciclo já sendo executado na empresa, você já tem um acelerador para a gente enorme. Porque nós não vamos chegar propondo nada, né? Olha, inventar nada. Olha, eu vou te propor perguntas. As perguntas o auditor já sabe. Ele já sabe o que ele vai chegar e ele vai criar, né? Então ele já pode deixar alguns templates criados também no sistema. Né? É um cockpit único para a pessoa ficar trabalhando. Isso facilita ali. muito, né? Exato, não ficar navegando 2, 3, 4 transações ou apps. Né? Então ele já tem ali o seu cockpit ali, onde ele vê uma auditoria que aconteceu, uma que vai acontecer, uma que está acontecendo, como que está. Né? Então cai também naquele ponto que o Kleber comentou. Né? Às vezes o pessoal de qualidade não quer que o pessoal de manutenção, ou não é para ter acesso mesmo. Então a gente tem grupo de autorizações, a gente tem uma série de funcionalidades dentro, né? Perfis de acesso, que eu posso ver quem está trabalhando, a pessoa vê também num outro app, né? Quando que ela vai ser auditada, se for o caso. Né? Então, olha, o Kleber está planejado para esse dia ser auditado ou participar dessa auditoria. Melhora tudo, né? Planejamento. Exatamente. Tudo. Me corrija se eu estiver errado, mas eu fiz analogia aqui quando o Kleber estava comentando, né? Que eu vou fazer um pouquinho, né? Tem a primeira pastinha ali de um primeiro processo. É como igual malhar bíceps, né? Você vai na academia, você vai lá, malha o bíceps. Você não vê o bíceps dobrando de tamanho ou crescendo na hora, no mesmo dia. Mas a partir de 3 meses, você já vê algum resultado, né? Então, a mesma coisa se aplica aqui, porque você vê lá um processinho, 2 processos, 3, daqui a pouco passou 1 mês, 3 meses, cara, tá a empresa toda mapeada dentro de um documento ali, né, de auditoria, né? Então, acho que vai muito de encontro, assim, a coisa vai evoluindo exponencial, né? Sim, não tenho dúvida. E como que a Numen se posiciona, como que nós aqui, a gente pensa e imagina uma proposta de valor pensando em audit management aí para o público? Bom, hoje a Numen, a gente tem todo eu sempre comento que a gente faz muito bem a lição de casa. Então, todo projeto começa da gente ter um bom time técnico, um time qualificado, preparado, com experiência para implementar qualquer tema. O audit não é diferente. Né? Hoje nós temos um time, né, não tão grande, um time pequeno ainda, mas a gente está num processo ainda de formação de novos consultores com relação ao tema, porque é um tema que vem ganhando força ao longo dos últimos anos e é uma percepção importante nossa. Então, a gente tem que estar preparado para atender as demandas de mercado. Né? Então, partindo pelo time técnico, né, ter essa qualificação, essa experiência, né, temos um time comercial também preparado, né, com materiais de divulgação, inclusive aí nós deixaremos os links aí com material de divulgação para dar aquela primeira abordagem, né, para uns clientes que gostariam de ter mais informações. Então, vai ter um primeiro documento que vai falar um pouquinho sobre o que é as principais vantagens, né, e mais ou menos um tempo estimado de implementação. E o que a gente gostaria mesmo é de ter a oportunidade de começar a desmistificar isso, fazendo algumas apresentações, então, para clientes que estiverem interessados em saber um pouco mais de detalhes, o que é o audit, né, tentar ver em tela, né, geralmente a gente faz as apresentações, não só PPT, a gente tem um PPT que nos guia, mas a gente geralmente faz a apresentação mostrando a funcionalidade em si. É diferente. A gente mostra no sistema, porque aí para quem já é da área, para quem conhece, vai começar a se enxergar e falar, opa, isso faz sentido para minha empresa ou não faz. Né? Acho que a primeira mensagem importante que a gente deixa aqui é a oportunidade de conhecer o novo. Né? Como a gente está falando desde o comecinho. Né? Saibam agora que existe,
né, essa funcionalidade, esse tema presente dentro do sistema, sem ter que você adquira novos produtos, novas licenças, ter um time de suporte específico, empresas novas aí dentro do seu portfólio de suporte. A gente sabe que as empresas precisam e utilizam, mas a gente sabe que algumas empresas precisam, né? Exatamente. Já utilizam, mas precisam. Principalmente as regulamentadas. Né? Exatamente. Acho que, pega a visão, hein? Mais um podcast aqui que poderia classificar como você sabia. Sim. O FEMEA a gente partiu para si mesmo. Você sabia que tem e você pode usar? O Audit é a mesma coisa. Você sabia que tem e pode usar? Então, pega a visão, gente. Vocês queriam complementar com mais alguma coisa aí que vocês pensam que seja relevante? Eu acho que o principal é reforçar isso, mensagem, né? Né? Indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias. O portfólio é grande, né, Oswaldo? O portfólio é grande, assim, o né? segmento, assim, a gente sempre cita alguns exemplos, mas assim, a abrangência é muito, muito grande. Muito grande. E a gente fica, né, por mais que a gente está falando aqui já, né, há um tempo, muitas vezes ainda fica um pouco abstrato. Então, assim, quer saber mais informações, nada como a gente poder fazer uma apresentação e estar discutindo com cada cliente de forma direcionada. Boa. Então a gente está chegando ao final. Queria agradecer aí a presença de vocês. Aí, obrigado, Kleber. Obrigado, Oswaldinho. Obrigadão. Cara, sintam-se em casa. A próxima vez já pode... Eu já vim outros porque já paga um boleto. Não, mas pode pedir música. E, sensacional. Aprendi muito aqui. Acho que esse e o do FEMEA são assuntos assim que vocês dominam e quanto menos o host falar, melhor para quem quer entender o assunto dos especialistas que estão aqui, né? E eu acho que a gente cumpriu com a missão aqui. Então, cara, muito obrigado aí pelo tempo de vocês aqui, tá bom? Imagina, que isso, obrigado. Um prazer, Brito. Queria agradecer você também que viu, que nos ouviu, né? Dizer que a gente está aqui cada vez mais pensando no que você talvez queira saber, ouvir. Então, pode interagir com a gente, colocar comentário, né? Quero saber de tal tema, se for relacionado com o nosso core aqui, ou mesmo que não for, né? Mas se tiver uma relevância, a gente coloca aqui para a galera estudar e fazer um podcast, tá? Então, vamos interagir aí nos comentários, se vocês puderem e nos ajudarem, a gente consegue calibrar também esses temas e agradecer aí vocês que nos ouviram e que viram. Muito obrigado, até o próximo episódio.